Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Mais uma aula aí de cálculo 3. Na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre limites e continuidade. Obrigado aí pela participação de vocês já de imediato na web. A ideia então da aula de hoje, né, pessoal, é a gente começar trabalhando com o conteúdo, né? E aí, se ficou alguma questão, alguma dúvida na aula passada, né, do tópico anterior, vocês poderiam, né, depois perguntar. Vocês estão me escutando, pessoal? Sim? A Ana pediu se estava ok. Não estava escutando. Aham. O pessoal está escutando, né, Ana? O professor está falando. Talvez tenta entrar de novo e sair, né? Que pode resolver. Então, eu vou pedir já de imediato licença para fechar minha câmera, né? Desejar uma ótima aula. E a gente vai começar a conversar já sobre o conteúdo. Muito bem. Então, pessoal, quando a gente estava falando de limite e continuidade, né, um assunto lá que a gente viu no cálculo 1, né? Então, quando a gente estudou, né, no estudo dos limites das funções aí de uma variável, né, a gente verificou que dada uma função y igual a uma f de x, né, a teoria dos limites estuda, então, a que valor tende o y na medida que o x tender a um determinado valor x0. Né? E aí, se o x tender para x0, tanto pela direita como pela esquerda, né? E o y tender um único valor, né? A gente diz então que existe o limite da função e ele é definido como L, o valor numérico. Né? O que a gente vai ampliar agora? Que agora, quando a gente vai estar tratando, né, com um limite de funções, então, primeiramente, de duas variáveis, né, nós devemos supor, então, que o x e o y se aproximam de um ponto, x0 e y0, não apenas pela direita e pela esquerda, mas por qualquer direção. Então, a gente pode dizer que o limite de uma função f de xy, quando o x tende para zero e o y tende para o y0, tende para um par ordenado, e aqui a gente tem que verificar, né, se a função, né, vai tender, né, vai ir para um mesmo caminho L. Né? Então, significa, né, então, que quando o x e o y tendem a x0 por qualquer direção de f de x, tem que tender lá no final por qualquer, para o mesmo número, né, para o mesmo local. Tá? Então, a diferença principal é que a gente não tem só um ponto no primeiro momento. Né? Ó, vamos ver um exemplo bem simples. Ó. Analise o limite das funções dada abaixo. Né? Peço para calcular o limite do x tendendo para 2 e o y tendendo para 3 da função 2x mais 4. Bom, a ideia de se calcular o limite de uma função de duas ou mais variáveis, tá, gente? Aqui a gente está mostrando de duas, mas isso pode ser duas ou mais variáveis, é que eu preciso analisar, né, usar o mesmo método que a gente aplicava para o cálculo de limites de uma variável do ponto de vista das regras da substituição. Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer um cálculo de substituição. Né? Eu vou trocar o meu x da função pelo valor que está atendendo e vou trocar o y pelo valor que está atendendo. Então, eu vou fazer 2 vezes o 2, mais 4 vezes o 3. Então, 2 com 2, 4, 4 vezes 3, 12. Quando eu somo esses dois, eu tenho 16. Então, o que significa 16? 16 é o valor do limite daquela função, quando o meu x tende para 2 e o meu y tende para 3. Este mesmo exemplo, ele é válido, essa mesma regra, esse mesmo teorema dos estudos dos limites, para funções de três variáveis. Tá? Então, se vocês tivessem ali uma função, essa mesma função, e tivesse somada mais 5z, teria que ter um z lá embaixo do 3, um z tendendo para algum lugar, e aí a gente ia substituir cada um dos valores. Tudo bem no exemplo 1? Alguma dúvida? Tranquilo? Perguntas?
Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então vamos seguir. Então agora a gente vai ver uma outra função, 1 dividido por x mais 1, quando o x e o y tendem para zero. Então, num primeiro momento, né, eu posso substituir o meu x e o meu y por zero, né? Então eu vou calcular esse limite, quando eu faço essa substituição de zero mais zero dá zero. E agora, quando eu divido 1 por zero, a gente lembra das mesmas regras que a gente tinha lá no estudo do limite do cálculo 1, que quando eu divido 1 por um número por zero, né, a gente lembra que este zero não é zero, mas é um número que está tendendo para zero, né? Porque daí a gente tem a noção de como fica na calculadora, se a gente quisesse testar, né? Daqui você vai dividir 1 por zero e ver que dá erro, né? Você vai dividir 1 por 0,0000001. Então, tu está dividindo por um número muito próximo de zero. Qual que vai ser a tua resposta? Um número muito grande. Esse número muito grande a gente chama de infinito, né? Então, o limite da função 1 sobre x mais y, quando x e o y tendem para zero, né, ele vai tender para o infinito. Então, o infinito pode ser uma resposta, mas também eu tenho a compreensão que este infinito representa um número grande, ou seja, ele é um símbolo para números grandes, ou seja, o limite também não existe, né, neste ponto, né, porque o infinito é uma representação. A gente pode concluir, né, que o limite não existe. Deu para lembrar mais algumas ideias que a gente viu lá no cálculo 1, né, da ideia de tendência, que 1 dividido por zero, então não existe, porque isso representa um número grande, né? Sim? Ok, para 2 também, então. Qualquer dúvida, questionamento, o pessoal já aproveita e pergunta aí no chat ou por áudio, que eu vou ajudando vocês aí resgatar algumas ideias. Certo, pessoal. Então, se está tranquilo, seguimos. Então, como acontecia lá no cálculo 1, existe algumas operações que são, a gente chega, né, quando faz algumas divisões, com um processo chamado de indeterminação, né? O que que é um processo de indeterminação? É uma conta que a gente não sabe como resolver, né? O clássico é zero dividido por zero, então é um problema que ninguém resolveu, então é um cálculo indeterminado. Infinito por infinito, né? Acho que esses dois aqui eram os casos que a gente mais viu lá no cálculo 1, né? Mas existem outros, ó, o infinito menos o infinito multiplicando aqui pelo zero, ou o zero elevado na zero, 1 elevado na infinito, zero elevado, infinito elevado na zero. Então, são algumas regras que a gente não usa a matemática que a gente já conhece, ela não dá conta para resolver essas expressões, porque pensa, infinito, principalmente se tratando de infinito, é uma simbologia para representar números grandes, né? Então, não estou tratando apenas do ponto de vista algébrico, do ponto de vista das regras de matemática, que não se aplica quando eu estou usando uma simbologia, né, chamada infinito, para representar esses números. Então, no caso dessas indeterminações, a gente podemos analisar, então, a existência do limite traçando infinitos caminhos que passam pela origem. Então, a gente usaremos o caminho, por exemplo, de y igual a x. O que é o y igual a x? É uma reta, né? Eu vou tentar traçar uma reta, né? Isso significa, né, seguir por todas as retas que passam pela origem. Então, quando eu estou escrevendo, vamos considerar o caminho y igual a x, eu estou pegando e definido que naquele local que eu estou analisando, eu quero traçar infinitas retas, né? Todas as retas que passam por ali deve ser verdade para existir aquele limite, né? Então, de que maneira que a gente vai fazer isso do ponto de vista do cálculo algébrico, né? Então, por exemplo, nós vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, ó. Seja a função 2x quadrado y, 3x quadrado mais 3y quadrado, tá? Então, nós temos essa função aqui, né? E vamos verificar a existência do limite quando x e o y tendem para zero, né?
né? Então, no primeiro momento, eu tenho que substituir o valor zero para x e o valor zero para y na expressão. Então, perceba, quando eu troco o x por zero, o x e o y por zero, todo aquele resultado da parte de cima, né, 0 ao quadrado vai dar zero, que multiplica por 2, que multiplica por zero, vai dar zero. A mesma coisa no denominador, então vai dar zero, e aí eu tenho zero por zero, então um processo chamado de indeterminação. Lá no cálculo 1, quando a gente chegava no processo de indeterminação, a gente muitas vezes conseguia sair do processo de indeterminação fazendo uma multiplicação pelo conjugado, uma divisão de polinômio, colocar um termo em fator comum em evidência, né? Então lá algumas dessas regras eram aplicadas. Aqui, no cálculo 3, qual que é a lógica? Quando eu estou trabalhando com duas letras, né, não vai ser tão... essas duas letras você não consegue já de cara trabalhar com elas de forma que conseguisse simplificá-las. Então, por isso que a gente também usa essa ideia de pegar um caminho, né? Então, está aqui em azul, ó. Então, que pelo caminho y igual a x, eu vou fazer essa análise. Ou seja, você quer tornar aquela função, né, substituir aquele limite, né, no lugar do y, colocar um ax. Então, é como se a gente fosse fazer uma substituição, fazer uma troca. E aí o teu x continua tendendo para zero e a gente vai ver o que acontece com a função. Então, eu estou trocando o y por ax. Então, se eu olhar aqui para essa expressão, ó, o y está aqui e o y está aqui, certo? Então, eu vou colocar aqui ax e ax. E o x também vai continuar tendendo para zero. Só antes de eu substituir o x por zero, a gente vai tentar ver o que dá para trabalhar na equação. Então, quando eu trabalho aqui ax, então vai ficar x² vezes 2ax. Na expressão de baixo, eu posso colocar um x² em evidência, que vai sobrar um 3 na frente. E aqui embaixo, ó, como o x² está em evidência, o a também vai ficar ao quadrado. Então, eu fico com 3a². Agora, x² com x², agora sim eu coloco em evidência o x², corto e sobra só o limite de quem? 2ax sobre 3 mais 3a², certo? Então, agora eu tenho uma nova função que eu vou calcular o limite. Como que a gente calcula esse limite? Bom, agora eu posso trocar o x por zero. Então, vai ficar 2 vezes 0, 2a0, dividido por 3 mais 3a². Quando eu faço zero que multiplica por uma letra, vai dar zero. E agora é que a gente tem que ter o cuidado. Ó. Zero dividido por qualquer que seja a expressão que eu assumo, qualquer valor que eu tenho para a, sempre vai ser zero dividido por qualquer expressão, vai ser zero. Então, o que eu vou concluir? Que pelo caminho y igual a x, a superfície tende a zero. E então, podemos dizer que por este caminho existe o limite e é zero. Então, aqui eu encontro um valor final que é zero. Então, por este caminho y igual a x, isso ali, a gente sempre pode substituir por este caminho ax. A ideia deste ax é que ele representa, lá nas funções que vocês começaram a estudar nas primeiras disciplinas do curso, vocês vão estudar a função afim, a função quadrática, a função y igual a x mais b é a função da reta, né? Só que a gente não coloca o coeficiente b para pegar só uma função característica, né? Então, tu considera que o ax é uma função do primeiro grau, ou seja, ele representa retas, né? Infinitas retas, né? Você vai trocando o teu valor do coeficiente do a, né? Vai variando aquela reta. Respondi, Aline? De nada. Nos exercícios de descontinuidade, Jaqueline, a continuidade a gente já vai ver, daí é outro exemplo, tá? Primeiro, duas coisas, a gente estuda a análise primeiro do limite, isso aqui é a parte do limite, e depois tem as regras da continuidade, tá? A Jaqueline caiu. Voltou a Jaqueline, tá escutando?
Primeiro a gente estuda as regras dos limites e daí depois eu vou mostrar da continuidade, tá? Então vamos ver mais um exemplo. Exemplo 2 diz assim, ó, se o f de x, y, a função definida por x quadrado menos y ao quadrado, dividido por x quadrado mais y ao quadrado, verificar a existência do limite no ponto 0, 0. Então, o primeiro passo para calcular qualquer limite, a gente vai substituir o valor do x, o valor do y pelo ponto. Então, o ponto dado, análise é 0, 0. Então, vamos trocar. 0 ao quadrado menos 0 ao quadrado, dividido por 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado, eu vou chegar nessa expressão de 0 dividido por 0. Então, quando eu divido 0 por 0, eu chego num processo de indeterminação. Então, eu chego num processo de indeterminação. E aí a gente vai usar o mesmo caminho. Ó. Então, eu vou fazer a análise do caminho AX. Então, o que consiste essa análise do caminho AX? Significa que eu vou trocar o meu y daquela expressão lá em cima, aqui, ó, original, aonde eu tenho o y, você vai escrever a x. E vai, então, não escrever o y tendendo para zero, mas só o x. Então, só o x tende para zero e o y está tendendo para vários caminhos, que a gente chama de ax. Então, vamos trocar o ax aqui, ó, e faz a ao quadrado, fica a ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado. A mesma coisa embaixo. Perceba que agora você tem x quadrado e x quadrado que pode colocar em evidência. Aí sobra um 1, que está com x quadrado, que está aqui, ó. E junto com esse x quadrado aqui vai ter um a ao quadrado. Na parte de baixo vai acontecer a mesma coisa, ó. Vai ter 1 aqui e aqui também vai sobrar um a ao quadrado, né? Aí sim, você vai ter x quadrado em evidência com x quadrado em evidência. Você corta, simplifica. Então, simplificando o x quadrado, sobra o limite de 1 menos a ao quadrado sobre 1 mais a ao quadrado. Agora aqui que vem a análise interessante. Ó. Perceba que neste momento, quando eu vou trocar o meu x por zero, eu não tenho mais x na expressão. É pensar na mesma ideia que a gente fazia lá no cálculo 1, simplificava, mas agora não tem aonde trocar. Então, o que significa este 1 menos a ao quadrado dividido por 1 mais a ao quadrado? Né? Significa ali na observação, ó, a gente observamos que pelo caminho y igual a x, a superfície não se estabiliza. Ou seja, ela vai tender para diferentes valores. Né? Então, qualquer valor que você atribui para o A, você vai encontrar um valor do limite. Escolher o valor do A1, escolher o valor do A2, 3, 4, 5, escolher um valor para o A, você encontra valores diferentes que a curva está atendendo. Né? Então, está dando limites diferentes. E isso nos mostra, então, que ela é ilimitada. Né? Então, a função é ilimitada, ou seja, que não existe o limite desta função. Né? Posso escrever, a função é ilimitada, ou ainda que o limite desta função não existe. Ok para essa 2? Alguma pergunta, alguma dúvida? Coloca lá no chat se está ok e a gente segue. Se tiver dúvida, também escreve. Estou aguardando, o pessoal está escrevendo, tá, pessoal? Professor, Pode falar, Aline. tá me ouvindo? Sim. Assim, ó, a diferença entre o primeiro exemplo e esse exemplo aí, que no caso, esse ali, se eu substituir o A por zero, deixa eu só ver se eu entendi se é isso, né? Se eu substituir o A por zero, eu vou chegar em 1 sobre 1 e o meu resultado vai ser 1, vai ser diferente de zero, por isso que esta seria ilimitada e a outra foi que existe limite, é isso? Não.
Não? Não, porque o A você não pode trocar pelo zero. Por Ah, que não que tu foi não o A que troca? trocou, foi o X, né? É o X, isso ali. Então a gente não tem o que trocar o A, porque é o X que eu tenho que trocar por alguma coisa nesse caso, né? Por isso que ela ficou como ilimitada, então. E ela fica ilimitada porque não tem nenhum X para mim trocar e eu tenho uma expressão aqui que qualquer A você pode atribuir. A diferença da outra, eu até vou voltar um pouquinho, ó. Esse aqui é o exemplo de antes, ó. Antes, quando eu troquei o X por zero, ali, ó, então deu zero dividido pela expressão do A. Então, pense que o A pode assumir valores, mas quando o zero está em cima, qualquer coisa que tiver embaixo vai dar zero. Sim. Né? Então a gente troca sempre é o X. Só para fazer essa pequena observação. Tá, obrigada. De nada. A Maria colocou assim, prof, mas ali só pode estar tendendo a zero, o limite não existe. Aqui a gente conclui que quando o x tende, né, para zero, então neste caso aqui o limite não existe, né, que pode ser também dito que a função é ilimitada. Isso, Maria. Sempre se troca o x primeiro. Isso, Ângela. No primeiro passo aqui, a gente troca o x e o y. Daí deu indeterminação. Aí eu faço ax no lugar do y. E daí no final aqui, eu tenho que ver se sobrou alguma coisa para mim trocar o x que está tendendo a zero neste caso, né? Ou se estivesse tendendo para um outro valor, a gente ia substituir este outro valor. Joia, pessoal. Beleza. É bom vocês ir perguntando, né? Daí a gente vai vendo. E agora a gente vai para a continuidade. A continuidade é muito parecida, só não vou dizer igual, a mesma regra que tinha para o limite de uma variável. Qual que era a regra para existir o limite de uma variável? Primeira regra, existia a função no ponto. Então, isso aqui significa, ó, existe a f de x0, y0. Então, existe você trocar a f do ponto? É uma regra. Regra 2, existe o limite quando o x e o y tendem para aquele ponto? Se existe o limite, continua. Regra 3, condição 3, que o limite a f tem que ser igual. Né? Então, é 1, 2, 3. Lembrando que para ser contínua, tem que satisfazer a 1. Se a primeira falhar, que não existe, já escreve, a função não é contínua naquele ponto. Se existir a função no ponto e o limite não existir, escreve, a função não é contínua no ponto. Agora, se a primeira existe, a segunda existe, eu vou para a terceira, que é comparar se o limite é igual a f do ponto. Perceba que os exemplos, pessoal, que eu estou mostrando, né, são, né, tanto da continuidade quanto do estudo dos limites. Eu mostrei aqui para duas variáveis, mas isso se aplica depois para n variáveis, tá? Principalmente é uma substituição direta que a gente vai fazendo e vai analisando o comportamento. Porque às vezes quando a gente começa com duas, né, para tentar sair daquele cálculo 1 lá, que a gente só via o x, né? Mas agora aqui a gente vê, então, duas variáveis. Vamos tentar sempre estar trabalhando com três dimensões, né? Vamos para o exemplo, ó, vamos ver o exemplo 1. Ó. Seja f de x dada por aquela fórmula x² mais y² mais 5. Verifique a continuidade em 0, 0. Então, eu vou analisar a primeira regra. A primeira regra é substituir a f do ponto. Então, existe a f do ponto, é simplesmente trocar o x e o y pelo ponto e analisar o resultado. É um cálculo numérico, né? Que não tem análise de tendência de limite. Então, eu substituí 0 mais 0² mais 5 deu 5. Então, existe, sim, isso aqui é verdade, existe. A f no ponto 0, 0 vale 5. Qual que é a outra análise que eu tenho que fazer agora? É verificar se existe o limite. Então, a ideia do limite é ver como se comporta essa função nas proximidades desse par ordenado 0, 0. Aí eu vou trocar tanto x quanto y por zero, fazer uma substituição, primeiramente direta. E neste caso aqui, eu verifico que com a substituição, também chegou para 5. Né? Ou seja, primeiro que existe o limite e ele vale 5. Aí a gente vai para a terceira condição, que é verificar se o limite, aqui que deu 5, é igual a f do ponto. Então, 5 é igual a 5
logo a função f de xy é contínua no ponto 0, 0. Fazer uma observação aqui que fica bem legal de vocês enxergar e trabalhar isso aqui. Vocês trabalharam bastante no tópico 1, a construção dos gráficos 3D, lá usando o GeoGebra. Então, eu gostei muito de ver a participação de vocês, a interação, né, lá no fórum. Então, espero que tenham gostado de usar o GeoGebra, enxergar o movimento daquelas funções, que a gente tem uma ideia muito bacana usando lá o GeoGebra. Agora, vocês também podem fazer isso aqui se vocês querem tentar enxergar essa continuidade, né? Então, você digita lá x² mais y² mais 5, né? E aí você vai ver como que está a função. Vai dizer, mas o que será que significa ver ali no ponto 0, 0, né? O que significa o F00? Então, aqui quando você tem 0 para x, 0 para y, o z deu 5. Então, eu tenho um par ordenado aqui, ó. 0, 0, 5. Aí, se você digita o par, tu consegue enxergar num gráfico 3D, que é muito bacana. E daí tentar entender, ver se ela é contínua, vai ver que não vai ter nenhuma quebra, nenhum buraco, né, na função. Que toda a ideia que a gente vinha de continuidade lá do cálculo 1 era assim, né? Você tem uma função, opa, por exemplo, tem um buraco aqui, não tem função. Então ela não era contínua, né? Ou tu tinha uma função assim, dá um pedaço não tinha função, né? O que isso vai acontecer agora? Agora vai acontecer daqui um pouco que não vai ter um pedaço do plano, que não vai ter ali dentro, na forma de conforme vai variando essas funções, vocês vão fazer esse teste que eu estou falando para vocês terem uma noção, né? Desenha lá a função, vai ver o comportamento dela, e quando você tentar aproximar, né? Só que você não aproxima só por um caminho, né? A gente vai botar um par ordenado e tentar ver naquela região para onde que está se comportando. Número 1, ok? Mesma ideia do cálculo 1. Existe a f, existe o limite, a f e o limite são iguais, então a função ela é contínua. Vamos para mais um exemplo, exemplo 2. Verifique a continuidade da função. Agora aqui tem uma função composta por duas sentenças, né? Então, a f de x diz assim que é 1 sobre x² mais y ao quadrado, se o x é diferente, e 0 se a função é 0, 0. Então, vamos lá. Primeiro caso é verificar se existe a função no ponto. Aonde que eu procuro se existe a função no ponto? No igual, ó. Aqui embaixo diz assim, ó. Se o x e o y for 0, a f de x é 0. Ou seja, a f do ponto 0, 0 é 0. Isso existe? Existe e é 0. Então, eu continuo. Agora, eu quero calcular o limite dessa função quando x e o y tendem a 0. Aonde que eu vou calcular o limite dessa função? Onde a função é diferente de 0, onde ela se aproxima de 0. Então, aqui, vou pegar esse símbolo diferente e vou analisar essa função, que é 1 sobre x² mais y ao quadrado. Então, no primeiro momento, como que eu analiso o limite? Faço a troca direta. Quando eu troco o 0 no x e no y, eu tenho a função 1, ou o cálculo 1 por 0. Então, sempre que eu dividir 1 por 0, eu tenho que lembrar que este 0 não é 0, que este 0 é um número perto de 0. E se eu fizer essa troca na minha cabeça ou na calculadora de 1 dividido por 0,00001, é um número 1 dividido por um número muito, muito, muito pequeno. Então, isso vai te dar como resposta um número grande, muito grande, que a gente representa na matemática como infinito. Então, esse infinito, né, a função tende para o infinito, também quer dizer que o limite não existe, né? Ou seja, que o limite dessa função não existe. Então, nessa segunda condição aqui, ó, não existe. Então, essa condição não foi satisfeita. E se essa condição não foi satisfeita, eu tenho que concluir sobre a continuidade. Então, que logo a minha f de xy não é contínua no ponto 0, 0. Sempre que eu tiver um número dividido por 0, ele vai dar o infinito porque o 0 não seria 0, né? Ele sempre tem alguma coisa junto. Isso, Aline, exatamente, essa é a ideia. Tá, obrigada. De nada. E se fosse ao contrário, se fosse o 0 pelo 1, sempre a resposta ia ser 0, né? Sim. Isso a gente aprendeu no cálculo 1, né? Uhum, uhum.
bem no início do cálculo 1. A primeira parte do cálculo 1 começa com os limites, depois vem as derivadas, né? Tá, e Só nesse caso daí, se o limite não existe, eu não preciso, no caso, não tem como comprovar ali a regra 3, né? O 1, 2, o 3, daí o 3 não precisa fazer porque não... isso. Quando uma regra falha, por exemplo, a regra 2 falhou, né? Então, para ali e já escreve. A função não é contínua no ponto dado, né? Não é contínua em 0, 0. Sim. Olha, pessoal, né? Eu acho que a gente está tentando cada vez fazer mais rápidos os nossos encontros para ser bem objetivos, né? Então, ficou isso para o tópico de hoje, para o app. Agora vocês teriam que trabalhar então na lista 2, né? Deixo aqui para vocês mais uma mensagem da Joe. Todos podem aprender matemática em altos níveis. Pessoal, muito obrigado pela participação, pela presença. Espero que tenham gostado da web, desse formato mais rápido, né? A gente já tinha trabalhando um pouquinho mais direto, né? Mas eu acho que espero que vocês tenham gostado. Me dão aí um feedback. Continuamos neste ritmo, nessa ideia, né? E uma boa semana, um ótimo feriado. Obrigado para vocês também. E se encontramos no próximo tópico. Aí agora vocês trabalham lá nas listas, né? Se alguém ficar alguma dúvida, né? É só questionar que eu estou à disposição. Obrigado, pessoal.